Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cargo de cadete, na disciplina de Noções Básicas de Informática. O objetivo deste estudo é te deixar pronto para as questões mais comuns de prova, conceitos de Windows 10, pacote MS Office 2016, navegação na internet, correio eletrônico e noções de ambientes colaborativos como Google Workspace e Microsoft Teams. No Windows 10, a base de tudo é entender a organização por pastas e arquivos. Pasta é um container usado para organizar arquivos e outras pastas dentro de uma estrutura de diretórios. Diretório é, na prática, a própria pasta dentro do sistema de arquivos, e a diferença costuma ser mais de linguagem do que de função. Em prova, os dois termos são usados para falar da mesma ideia de organização hierárquica. Arquivo é uma unidade de informação gravada, como um documento, planilha, imagem, vídeo, áudio ou programa. Todo arquivo normalmente tem um nome e uma extensão, que indica o tipo. Por exemplo, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .jpg. A extensão ajuda o Windows a saber qual programa abre aquele arquivo por padrão. Um conceito muito cobrado é o caminho, ou path, que é o endereço completo onde o arquivo está. Por exemplo, algo como este computador, disco local C, usuários, seu usuário, documentos e aí o arquivo. Entender isso ajuda a não se perder quando a prova fala em copiar, mover, localizar e organizar. Atalho é diferente de arquivo. O atalho é um apontador para um arquivo, pasta ou programa. Ele não é o item em si, ele é um link para o item. Por isso, quando você apaga um atalho, o arquivo original continua existindo. Em prova, isso cai como pegadinha clássica. Atalho costuma ter um ícone com uma seta, e pode ser criado com o botão direito, criar atalho, ou enviando para a área de trabalho. Também existe o conceito de fixar. Fixar na barra de tarefas ou no menu iniciar, o que facilita acesso rápido a programas sem precisar procurar no disco. A área de trabalho do Windows 10 é a tela principal onde ficam ícones, barra de tarefas e o menu iniciar. A barra de tarefas concentra programas abertos e atalhos fixados, além da área de notificações, com relógio, rede, volume e outros ícones. O menu iniciar dá acesso a aplicativos instalados, pesquisa e atalhos para configurações. Em prova, aparece muito a ideia de que a pesquisa do Windows encontra programas, arquivos e configurações digitando no campo de busca do menu iniciar. A área de transferência, o clipboard, é outro ponto básico que cai muito. Ela guarda temporariamente o que você copia ou recorta. Copiar significa duplicar o conteúdo para colar em outro lugar sem apagar o original. Recortar significa mover, porque ao colar em outro lugar você retira do local original. Os comandos mais clássicos são Ctrl+C para copiar, Ctrl+X para recortar e Ctrl+V para colar. Também cai Ctrl+Z para desfazer e Ctrl+Y para refazer em muitos aplicativos. Em Windows, você pode copiar e colar arquivos e pastas no explorador de arquivos, e também textos e imagens entre programas, como copiar um trecho no navegador e colar no Word. Manipulação de arquivos e pastas envolve criar, renomear, mover, copiar, excluir e restaurar. Criar pasta costuma ser com botão direito, novo, pasta, ou pelo menu do explorador. Renomear é selecionar e usar F2 ou botão direito, renomear. Excluir envia para a lixeira, e isso é fundamental. Em regra, excluir não apaga para sempre. Vai para a lixeira e pode ser restaurado, a menos que você use uma exclusão permanente como Shift+Delete, que pula a lixeira. A prova pode perguntar onde ficam itens excluídos, e a resposta geralmente é lixeira, com possibilidade de restauração, enquanto a limpeza da lixeira elimina definitivamente dentro do uso comum do sistema. O uso de menus e programas no Windows 10 envolve entender o menu de contexto, que é o menu do botão direito, e a faixa de opções, dependendo do aplicativo. No explorador de arquivos, você tem opções de exibição, como ícones grandes, detalhes, lista, e isso pode impactar como você localiza extensões e propriedades. Nas propriedades do arquivo, você encontra tamanho, tipo, data de criação, data de modificação e permissões básicas. Em prova, a banca também gosta de misturar conceitos de download e pastas padrão, como downloads, documentos, imagens e área de trabalho.
Interação com o conjunto de aplicativos do MS Office 2016 é um ponto importante. Windows abre arquivos por associação. .docx abre no Word. .xlsx no Excel. .pptx no PowerPoint. E isso pode ser alterado em abrir com e definir aplicativo padrão. Outra integração comum é copiar e colar objetos entre Office, como copiar uma tabela do Excel e colar no Word como tabela vinculada ou como imagem. A prova pode cobrar diferença entre colar mantendo vínculo, que atualiza se a planilha mudar, e colar como conteúdo fixo, que não atualiza. Também aparece a exportação para PDF no Office, e o compartilhamento por e-mail anexando arquivos do Word, Excel ou PowerPoint. Agora vamos para o MS Word 2016. Um documento do Word tem estrutura baseada em páginas, parágrafos e estilos. Parágrafo não é apenas texto com ponto final. Parágrafo é todo bloco separado por Enter. Isso é muito cobrado porque a formatação de parágrafo, como alinhamento, recuo, espaçamento e marcadores, funciona por parágrafo. Se você aperta Enter várias vezes, você cria vários parágrafos vazios e isso bagunça formatação e paginação. Edição e formatação de textos envolvem selecionar, copiar, colar, recortar, desfazer, localizar e substituir. Localizar e substituir é um recurso forte para prova e para uso real, porque permite trocar termos repetidos, ajustar vírgulas, retirar espaços duplos e padronizar. Formatação de fonte inclui tipo, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, cor e realce. Formatação de parágrafo inclui alinhamento à esquerda, centralizado, à direita e justificado, além de espaçamento entre linhas, espaçamento antes e depois e recuos. Cabeçalhos e rodapés são áreas que se repetem nas páginas e servem para incluir informações como título, data, nome do documento e principalmente numeração de páginas. Numeração de páginas pode começar em número diferente, pode ser escondida na capa e pode mudar por seção. E aqui entra um tema que derruba candidatos, quebras. No Word, quebra de linha com Shift mais Enter não cria novo parágrafo, só quebra a linha dentro do mesmo parágrafo. Quebra de página pode ser inserida para iniciar uma nova página sem ficar apertando Enter. Quebra de seção é usada quando você precisa mudar algo estrutural, como orientação da página, número de colunas, cabeçalho e rodapé diferentes, ou numeração que reinicia. Em prova, a banca gosta de perguntar qual recurso usar para mudar orientação só em uma parte do documento, e normalmente a resposta envolve quebra de seção, não quebra de página simples. Colunas são usadas para textos em formato jornal, e podem ser aplicadas ao documento inteiro ou a uma seção. Marcadores simbólicos e numéricos são listas com pontos ou numeração automática, muito úteis para a organização. Tabelas são estruturas com linhas e colunas dentro do documento, e o Word permite inserir, mesclar células, dividir células, formatar bordas, sombreamento e alinhar conteúdo. Impressão envolve visualizar antes de imprimir. Escolher impressora, intervalo de páginas, imprimir frente e verso quando disponível e configurar margens e orientação. Outra coisa cobrada é que o Word pode imprimir só páginas específicas, por exemplo 1, 3, 5, 7, 9, e isso pode aparecer em enunciados. Legendas e índices aparecem em documentos mais formais. Legenda geralmente é o texto associado a figuras e tabelas, e serve para organizar referência e gerar listas automáticas. Índice pode ser sumário automático com base em estilos de título, como título 1, título 2. Em prova, a dica é lembrar que sumário automático depende de estilos, não de formatação manual. Inserção de objetos inclui imagens, formas, gráficos, smart art, símbolos e também objetos de outros programas, como planilhas do Excel embutidas. Campos predefinidos são elementos automáticos como data, hora, número de página, autor, nome do arquivo, que se atualizam. Caixas de texto servem para inserir texto em um bloco que pode ser movido livremente, muito usado em layouts. Agora vamos para o MS Excel 2016. O Excel trabalha com pastas de trabalho, que são os arquivos .xlsx, e dentro delas há planilhas. Cada planilha é composta por linhas e colunas, e a interseção é a célula, identificada por endereço como A1, B3, C10. Entender esse endereço é básico porque todas as fórmulas dependem disso.
Uma tabela no Excel é um conjunto de dados organizado, e o Excel também tem o recurso tabela como objeto, que facilita filtros, cabeçalhos e referências estruturadas. Gráficos são representações visuais de dados, como colunas, linhas, pizza, barras e dispersão. A prova costuma cobrar qual tipo de gráfico é mais adequado. Colunas e barras para comparação, linhas para evolução no tempo, pizza para participação de partes no todo, dispersão para relação entre variáveis. Uso de fórmulas é o coração do Excel. Fórmula sempre começa com sinal de igual. Operadores básicos incluem soma, subtração, multiplicação, divisão e potência. Um ponto crucial é referência relativa e absoluta. Quando você arrasta uma fórmula para baixo, as referências mudam automaticamente. Isso é referência relativa. Quando você quer travar uma referência, você usa cifrão, como cifrão a cifrão 1. Isso é referência absoluta. Existe também referência mista, como cifrão A1 ou a cifrão 1, travando só coluna ou só linha. Em prova, isso aparece em questões sobre copiar fórmulas sem errar a célula de base. Funções mais cobradas costumam ser soma, média, mínimo, máximo, conte.si, somase, si, i, ou, proc e proc em provas mais clássicas, e às vezes índice e corres como alternativa moderna. A lógica é entender o que a função faz, não decorar toda a sintaxe. A função se é a base de decisões, se condição então valor 1 se não valor 2. Proc busca um valor na primeira coluna de uma tabela e retorna um valor de uma coluna à direita, com cuidado para o modo de busca exata ou aproximada. A banca gosta de perguntar sobre erros como hashtag div0, hashtag nd, hashtag valor, que aparecem quando a divisão por zero, busca não encontrada, tipo incompatível, e assim por diante. Macros são automações, geralmente gravadas ou programadas com VBA. Em prova, o nível costuma ser conceitual. Macro serve para automatizar tarefas repetitivas e pode ser bloqueada por segurança porque código pode conter malware. Então, se aparecer, lembre que macro envolve habilitar conteúdo com cautela e que arquivos com macro podem ter extensões específicas, mas a cobrança costuma ser mais de noção de automatização. Impressão no Excel é mais delicada do que no Word porque envolve área de impressão, quebras de página, escala e cabeçalhos de linhas e colunas. A banca pode cobrar imprimir títulos, que é repetir a primeira linha ou primeira coluna em todas as páginas impressas. Controle de quebras também é comum. Você pode inserir quebra manual para ajustar. Inserção de objetos inclui imagens, formas e gráficos. Campos predefinidos podem incluir cabeçalho e rodapé com número de página, nome do arquivo e data. Obtenção de dados externos e classificação de dados aparecem em noções de importação e organização. Classificar é ordenar dados por uma coluna, crescente ou decrescente, e pode ser por múltiplas chaves. Filtrar é mostrar apenas linhas que atendem a critérios. Em prova, ordenação muda a ordem das linhas. Filtro oculta linhas temporariamente. A banca também pode cobrar a importância de manter a tabela inteira selecionada ao classificar, para não desalinhar colunas, o que é um erro comum quando alguém ordena só uma coluna e bagunça os dados. Agora o MS PowerPoint 2016. Uma apresentação é um arquivo .pptx com slides. Cada slide pode ter layout, títulos, textos, imagens, gráficos, tabelas e mídias. O PowerPoint trabalha muito com modos de exibição. Normal para editar, classificação de slides para reorganizar, apresentação de slides para exibir e modo de exibição de anotações para ver e preparar fala do apresentador. Anotações são textos que não aparecem para o público no slide em si, mas servem para quem está apresentando. Régua e guias ajudam no alinhamento de objetos e são muito usadas para deixar a apresentação mais profissional. Cabeçalhos e rodapés no PowerPoint permitem inserir data, hora, número do slide e texto fixo, com possibilidade de aplicar a todos. Numeração de páginas no PowerPoint é, na prática, numeração de slides. Botões de ação permitem criar navegação, como ir para o próximo slide, voltar, ir para um slide específico ou abrir um link. Isso aparece em apresentações interativas. Animação e transição são coisas diferentes e a banca cobra essa diferença. Transição é o efeito de passagem entre slides.
Animação é o efeito aplicado a elementos dentro do slide, como texto e imagens, controlando entrada, ênfase, saída e trajetórias. Excesso de animação costuma piorar comunicação, mas em prova o foco é reconhecer onde configurar e o que cada recurso faz. Correio eletrônico. A prova cobra o uso básico: preparar e enviar mensagem, responder, encaminhar, colocar destinatários em para, CC e CO. Para é destinatário principal. CC é cópia visível para outros. CO é cópia oculta. Os destinatários não veem quem mais recebeu em CO. Assunto é essencial para a organização e costuma ser obrigatório em ambientes formais. Anexação de arquivos é um ponto clássico. Anexar não é colar arquivo no corpo, é enviar como arquivo junto. O tamanho do anexo pode ser limitado e, quando é grande, usa-se link do Drive ou OneDrive em ambientes corporativos. Também aparece etiqueta. Evitar caps lock, ter clareza, revisar antes de enviar, e atenção a golpes como phishing, quando mensagens tentam roubar senhas e dados. Em prova, o principal é reconhecer que você não deve clicar em links suspeitos, deve conferir remetente e domínio, e que anexos executáveis são perigosos. Internet e navegação. A banca cobra conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. URL é o endereço de um recurso na web. Ela tem partes: protocolo, como HTTP ou HTTPS, domínio, caminho, às vezes, parâmetros. O HTTPS indica o uso de criptografia na comunicação, o que aumenta a segurança, especialmente em login e dados sensíveis. Link é um hipertexto que leva a outra página, arquivo ou seção. Site é um conjunto de páginas e recursos sob um domínio. Navegação envolve abas, histórico, favoritos e downloads. Impressão de páginas pode ser feita pelo navegador, e muitas vezes há modo de impressão que remove anúncios e simplifica layout. Busca envolve usar mecanismos como Google e entender que palavras-chave e aspas mudam resultados. Aspas em geral buscam a expressão exata. Também é comum usar operadores como site, para buscar dentro de um domínio, mas isso depende do nível da prova. O essencial é saber pesquisar por termos relevantes e refinar resultados. Agora os tópicos básicos de Google Workspace. No Gmail, o candidato precisa entender que e-mail pode ser organizado por marcadores, que funcionam como etiquetas, e por filtros, que automatizam ações como marcar, arquivar, encaminhar ou aplicar etiqueta. Arquivar tira da caixa de entrada, mas não apaga. Excluir manda para a lixeira. Pesquisa do Gmail é poderosa, e em ambientes de trabalho é comum procurar por remetente, assunto e anexos. No Google Agenda, você cria eventos, define horário, local, convidados, lembretes e pode criar reuniões com link do Meet. O Google Meet é para videoconferência, com recursos como microfone, câmera, chat e compartilhamento de tela. O Google Chat é comunicação por mensagens e espaços, útil para equipes. No Google Drive, o conceito central é armazenamento em nuvem com organização por pastas, principalmente, compartilhamento. Compartilhar envolve definir permissões, visualizar, comentar ou editar. Em prova e na prática, o erro mais comum é compartilhar com qualquer pessoa como link, quando deveria restringir a pessoas específicas. Documentos, planilhas e apresentações são equivalentes ao Word, Excel e PowerPoint em versão web, permitindo edição colaborativa em tempo real, comentários, sugestões e histórico de versões, que permite voltar a versões anteriores. Formulários do Google permitem criar questionários e coletas de dados, gerando respostas organizadas, muitas vezes, planilhas automáticas. Agora tópicos básicos de Microsoft Teams. O Teams combina chat, chamadas de áudio e vídeo, reuniões e trabalho em grupo. Você pode conversar em chats individuais ou em grupo. Você pode criar equipes e canais, que organizam conversas e arquivos por assunto, como uma equipe por setor e canais por projetos. Reuniões podem ser agendadas, geralmente integradas ao Outlook em ambientes corporativos, e podem ter link, participantes, gravação dependendo de permissões e compartilhamento de tela. Trabalho colaborativo no Teams aparece quando você usa Word, Excel e PowerPoint dentro do próprio ambiente, com arquivos armazenados em locais integrados, muitas vezes ligados ao SharePoint e OneDrive.
Isso significa que várias pessoas podem editar o mesmo arquivo, comentar e acompanhar alterações. Em prova, o que importa é entender que Teams não é apenas chamada de vídeo. Ele é uma plataforma de colaboração com arquivos, conversas e reuniões centralizadas. Para encerrar, pense como a banca monta as questões. Em Windows 10, ela cobra a diferença entre arquivo, pasta e atalho, lixeira e exclusão, copiar e recortar e atalhos de teclado. Em Word, ela cobra parágrafo, formatação, cabeçalho e rodapé, numeração e quebras. Em Excel, ela cobra célula, referência relativa e absoluta, fórmulas e funções, classificação e filtros e impressão. Em PowerPoint, ela cobra slide, transição versus animação, cabeçalho e rodapé e botões de ação. Em e-mail e internet, ela cobra anexos, destinatários, URL, links, busca e cuidados com segurança. Em Google Workspace e Teams, ela cobra noções de armazenamento, compartilhamento, permissões e colaboração.